A maioria dos traders acredita que o preço sobe porque há mais compradores do que vendedores. Essa ideia parece lógica, mas está completamente errada. Nos mercados modernos, pensar assim é exatamente como o smart money tira vantagem dos traders de varejo. Hoje eu vou te mostrar como o preço realmente se move usando supply, demand, order flow e a lógica de Wyckoff de uma forma que você não vai conseguir desver. Bem-vindo de volta ao canal Com Lucro. Neste vídeo, você vai entender por que a ideia de mais compradores do que vendedores é um mito, onde o verdadeiro supply e demand realmente existem dentro do order book, quem realmente move o preço, como os liquidity gaps criam movimentos rápidos de alta e quedas bruscas e como a lógica de volume versus preço de Wyckoff ajuda você a ler a interação entre players institucionais e traders de varejo. Mais importante ainda, você vai parar de ver o gráfico como candles aleatórios. Em vez disso, vai começar a enxergar uma interação constante entre participantes agressivos e passivos. Então, se esse tipo de conteúdo é valioso para você, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas aulas. E também fique à vontade para compartilhar nos comentários quais temas você gostaria que explorássemos nos próximos vídeos. E você também vai encontrar links para nossos parceiros confiáveis na descrição abaixo. Então, usar esses links ajuda a apoiar o canal e nos permite continuar produzindo esse tipo de conteúdo educacional. Então, vamos começar corrigindo o maior equívoco. Muitos traders acreditam que o preço sobe porque existem mais compradores do que vendedores. Parece razoável, certo? Mas aqui está o problema. Em qualquer mercado, para cada trade, sempre existe um comprador e um vendedor. A quantidade comprada é sempre igual à quantidade vendida. Então, é impossível existir mais compradores do que vendedores nos trades executados. O que realmente muda é outra coisa. Quem está mais agressivo, quem está mais paciente e quem está disposto a bater nas ordens do outro lado. O preço não se move porque um comprador extra apareceu de repente. Ele se move porque um lado está atacando enquanto o outro lado não consegue ou não quer absorver essa pressão. Para realmente entender supply e demand, você precisa entender dois tipos de ordens. Primeiro, as ordens limit. Essas são ordens pacientes. Elas dizem, eu quero comprar nesse preço ou melhor, ou eu quero vender nesse preço ou melhor. Essas ordens ficam no mercado e constroem o order book. Segundo, as ordens market. Essas são ordens impacientes. Elas dizem, execute agora, independentemente do preço. E aqui está a ideia principal. As ordens limit representam o verdadeiro supply e demand. As buy limits representam demanda e as sell limits representam oferta. Já as ordens market são as que realmente movem o preço. Elas cruzam o spread, consomem as ordens limit e empurram o preço para cima ou para baixo. Na lógica de Wyckoff, supply e demand existem nas ordens limit, enquanto o movimento de preço vem das ordens market interagindo com esse supply e demand. Agora vamos entender o que realmente acontece quando o preço se move. O preço sobe quando ordens de compra a mercado atingem e consomem as ordens limite de venda no ASC. Se os compradores continuam pressionando, eles absorvem todos os vendedores disponíveis naquele nível. Os próximos vendedores disponíveis estão em preços mais altos, então o preço sobe. E se houver vendedores vendidos com stop loss acima de um nível, quando esses stops são acionados, eles também se transformam em ordens de compra a mercado. É assim que acontecem os short squeezes, compras forçadas em cima de compras já existentes. O preço cai quando ordens de venda a mercado atingem e consomem as ordens limite de compra no bid. Quando esses bids são consumidos, os próximos compradores disponíveis estão em níveis mais baixos, então o preço cai. Os stop loss dos traders comprados se transformam em ordens de venda a mercado, criando cascatas de liquidação. Então, o resumo é simples. Ordens de compra a mercado levantando ofertas criam um movimento de alta. Ordens de venda a mercado atingindo bids criam um movimento de queda. Não se trata de ter mais compradores ou vendedores, mas sim de qual lado está mais agressivo. O preço não se move apenas porque um lado está forte. Às vezes, ele se move de forma violenta porque o outro lado simplesmente desaparece. Imagine um supermercado onde a água custa $1. No dia seguinte, a maioria dos fornecedores desaparece e as prateleiras ficam quase vazias. Você não precisa de um aumento na demanda para que os preços subam. Mesmo poucos compradores já conseguem empurrar os preços para cima, porque a oferta está limitada.
E os mercados funcionam da mesma forma. Se os vendedores removem suas ordens limite de venda, o lado do ASC fica raso. Mesmo pequenas ordens de compra a mercado podem empurrar o preço rapidamente para cima, e se os compradores removem seus bids, o lado do bid fica raso, e até uma pressão de venda moderada pode causar movimentos fortes de queda. É isso que chamamos de liquidity gap. Então, o preço salta não porque todo mundo ficou otimista ou pessimista de repente, mas porque não há ninguém do outro lado da negociação. Na lógica de Wyckoff, isso é conhecido como no supply ou no demand, e essas condições são fundamentais para entender onde as tendências podem continuar ou reverter. Agora vamos trazer um dos conceitos mais poderosos de Wyckoff, a relação entre volume e preço. Pense da seguinte forma: volume representa esforço e o movimento de preço representa resultado. Você não precisa saber exatamente quem está comprando ou vendendo. Você só precisa comparar esforço versus resultado. Então, observar preço e volume juntos é uma vantagem, na minha humilde opinião. O preço é o mais importante, mas você pode realmente perceber pela relação entre preço e volume, e garanto que não é nenhum bicho de 7 cabeças, se alguém está tentando te enganar ou não. Os grandes players conseguem manipular o preço facilmente, mas não conseguem manipular o volume com tanta facilidade. Então, o que ele está destacando aqui é crucial. O preço pode ser influenciado e até manipulado no curto prazo, mas o volume revela a verdadeira interação por trás do movimento. Então, em vez de focar apenas em para onde o preço está indo, começamos a fazer uma pergunta melhor. O esforço corresponde ao resultado? Agora, vamos quebrar isso de forma prática. Primeiro, alto volume com pouco movimento de preço. Isso significa muito esforço, mas pouco resultado. Um lado está claramente atacando, mas o outro lado está absorvendo essa pressão. Por exemplo, você pode ver forte compra em um nível de resistência, mas o preço mal consegue romper e não fecha com força. Isso geralmente indica vendedores fortes acima do mercado, absorvendo essa demanda. Segundo, alto volume com grande movimento de preço. Nesse caso, você tem forte esforço e forte resultado. O lado dominante está claramente no controle. Isso pode aparecer como um rompimento forte ou como um possível clímax no final de um movimento. O contexto vai determinar se isso é continuação ou exaustão. Terceiro, baixo volume com grande movimento. Aqui temos pouco esforço com muito resultado. Isso geralmente significa que o outro lado saiu do mercado. É isso que chamamos de liquidity gap. Esses movimentos podem acontecer durante tendências fortes ou em condições de mercado com pouca liquidez, onde há pouca oposição. Então, toda vez que você olhar para um candle ou um bar, faça a seguinte pergunta. Dado o esforço representado pelo volume, o resultado no preço é forte, fraco ou suspeito. Essa é a base para ler o mercado usando a lógica de Wyckoff. Agora, para aprofundar ainda mais seu entendimento sobre esse conceito, eu quero te mostrar outro exemplo do trader experiente David Pohl. Preste bastante atenção em como ele explica a ideia de validação e não validação e como volume e preço podem se mover juntos ou começar a divergir, porque é exatamente aqui que muitos traders começam a interpretar o mercado de forma errada. Em termos de validação, se você tem um candle de faixa grande com volume acima da média, que fecha nos 80% superiores da faixa ou na metade superior da faixa, então está tudo certo. E nesse momento, seja ele qual for, 5 minutos, 1 hora, um dia, um mês, você deve fazer o possível para deixar a operação correr. Da mesma forma, se você tem baixo volume e uma faixa muito pequena, isso também é bom, está tudo certo. Então, resultado pequeno, esforço pequeno. Está tudo em sintonia. Agora, onde você encontra uma não validação é quando aparece uma barra grande com baixo volume. Isso pode acontecer facilmente em um rompimento. E pode acontecer facilmente no final de uma tendência, quando o preço continua subindo com baixo volume. Agora, vamos olhar para o mercado imobiliário no momento, certamente no Reino Unido e pelas conversas com a CAF também nos Estados Unidos. Temos uma situação em que os preços estão subindo e o volume também está aumentando. Agora, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que os volumes vão continuar altos e os preços vão se estabilizar. Bem, esse é o próximo passo, e isso pode acontecer muito rápido. Então, se você analisar os resultados com atenção, vai perceber uma não validação entre os volumes de casas vendidas e os preços. No momento, tudo está indo às mil maravilhas, mas isso muda muito rápido mesmo no topo de um mercado. Esse é o próximo passo. Fiquem atentos a isso, todos vocês que estão envolvidos com imóveis.
Por enquanto, os volumes estão subindo, os preços estão subindo. O próximo passo vai ser que os volumes continuem altos, mas os preços simplesmente parem de subir. Em outras palavras, você tem uma enxurrada de vendedores entrando no mercado. Todo esse volume já não consegue mais empurrar o preço para cima. E aí, de repente, acontece uma virada. Isso é uma não validação. Acontece em todo o mercado. Agora, esse é um ponto interessante. E isso acontece com frequência no final, né? E é o que muitos traders chamam de clímax de volume, quando você tem muito volume e nenhum movimento. E esse é o próximo passo no mercado imobiliário, na minha opinião. Agora, o que está acontecendo aqui? Agora, isso vai ser fácil para o pessoal da Dinamarca. Vamos supor que você está no seu carro numa noite miserável e fria, certo? E tem muita neve ao redor e você está subindo uma ladeira. Usa a sua imaginação aqui. Você está subindo uma ladeira e coloca o pé no chão, como se diz na África do Sul, e está subindo e de repente as rodas começam a patinar no gelo. Sim. E você coloca o pé novamente e avança um pouco mais, mas não consegue tração. E então você coloca o pé novamente, mas não importa o quão forte você pise, você escorrega para trás. E isso é o que chamamos de clímax de volume. Muito volume, mas nenhuma ação no preço. Então perceba o que ele está destacando aqui. A ideia principal não é apenas volume ou preço isoladamente, mas sim se eles estão em sincronia ou começando a divergir. Quando esforço e resultado estão alinhados, o movimento é saudável, mas quando começam a se separar, é justamente aí que exaustões, reversões ou armadilhas começam a se formar. Agora vamos conectar essas ideias ao contexto maior. Todas essas mecânicas, ordens limit, ordens market, liquidez e volume, se encaixam no ciclo de mercado de Wyckoff. Primeiro, acumulação. É aqui que o Smart Money está comprando de forma silenciosa dos participantes mais fracos dentro de um range. Você frequentemente verá alto volume nos movimentos de queda, mas o preço não consegue fazer novas mínimas. Isso é absorção de oferta. Segundo, markup. Aqui é onde a demanda começa a dominar. O preço entra em tendência de alta, as correções são rasas e os movimentos de queda costumam acontecer com baixo volume. Rompimentos nessa fase geralmente têm continuidade forte. Terceiro, distribuição. É aqui que o Smart Money começa a vender para o público próximo do topo. Você frequentemente verá candles de alta fortes com alto volume, mas com pouca continuidade depois. Isso indica oferta superando a demanda. Quarto, markdown. Aqui é onde a oferta domina. As altas ficam fracas, os movimentos de subida mostram baixo volume e o preço continua caindo. Então, o seu papel como trader não é prever o futuro com perfeição. O seu papel é ler o que está acontecendo. Quem está acumulando, quem está distribuindo e se o mercado está em uma fase de absorção ou distribuição. Agora vamos finalizar com um checklist simples que você pode usar toda vez que abrir um gráfico. Primeiro, esqueça a ideia de mais compradores ou vendedores. Em vez disso, pergunte quem está mais agressivo agora. Segundo, pense em termos de ordens. Ordens limit representam supply e demand. Ordens market são as que realmente movem o preço. Terceiro, preste atenção na liquidez. Quando há pouca liquidez, até ordens pequenas podem gerar grandes movimentos. Quando a liquidez é profunda, são necessárias ordens maiores para mover o preço. Quarto, sempre compare esforço versus resultado. Alto volume com pouco movimento sugere absorção. Alto volume com movimento forte mostra dominância ou possível exaustão. Baixo volume com movimento forte geralmente indica falta de oposição, um liquidity gap. Quinto, identifique onde você está no ciclo de Wyckoff. O mercado está em acumulação, markup, distribuição ou markdown. E mais importante, você está operando com Smart Money ou está fornecendo liquidez para eles? Então, quando você começa a pensar dessa forma, você para de perseguir cada movimento. Em vez disso, começa a enxergar onde os grandes players estão ativos, onde os traders de varejo estão sendo presos e onde estão as oportunidades reais. E também lembre-se de que a missão do canal com lucro é simples. Nosso foco é ajudar traders a desenvolver clareza, confiança e estrutura, para que cada decisão no mercado seja tomada com disciplina e intenção clara. Aqui no canal, você vai encontrar cursos completos, estruturados como uma verdadeira masterclass de trading. Ensinamos o conceito de liquidez no trading, o guia completo de market structure, análise em time frames maiores e os princípios de supply and demand, sempre com foco em entender o comportamento do preço e executar com uma mentalidade profissional.
Também exploramos psicologia do trading, gerenciamento de risco e consistência no longo prazo, porque trading não é apenas sobre gráficos. É sobre mentalidade, disciplina e execução estruturada ao longo do tempo. Não existem atalhos no mercado. O progresso real vem de estudo contínuo, observação e prática. Nossos principais cursos incluem Smart Money Concepts, ICT Concepts, Technical Analysis para Day Traders, Trading Psychology e o curso do método Wyckoff. Além desses cursos, também compartilhamos lições e insights de alguns dos nomes mais respeitados do trading, incluindo profissionais como David Pohl, Alexander Elder, Tom Hogarth, Francis Hunt e Mark Douglas, cujo trabalho ajudou traders a entender melhor a estrutura dos mercados financeiros. Então, se este vídeo te ajudou a ter mais clareza, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outros traders que também estão buscando se tornar consistentes no mercado. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aulas de Trading Psychology e conteúdos mais aprofundados sobre o mercado. Agora eu realmente quero ouvir você. Qual conceito deste vídeo fez mais diferença para você ou qual tema você gostaria que a gente abordasse no próximo? Deixa um comentário aqui embaixo e conta pra gente. E se você quiser ir mais fundo, com conteúdo exclusivo, acesso antecipado aos vídeos e ferramentas adicionais para apoiar o seu desenvolvimento, considere entrar para a comunidade Com Lucro Trader aqui no YouTube. É uma forma simples de apoiar o canal e também um investimento inteligente no seu crescimento como trader. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.